Pedido de sustentação oral, no item 25, eu consulto aos conselheiros se eu posso haver uma inversão da pauta. O item 25 é de relatoria do conselheiro Renato Martins Costa. Eu convido o doutor Rogério Silveira Lima a tomar parte da tribuna. Cumprimento o doutor Rogério e passa a palavra ao conselheiro relator. Cumprimento o doutor Rogério e faço uma síntese do relatório. Cuida-se de reexame das contas da Prefeitura de Narandiba, exercício 2012. A decisão lastreou-se no descumprimento do 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aliada à inobservância do parágrafo 1º do 59 da Lei 4.320. As razões de recurso se sustentam em despesas com convênios que tiveram que ser arcadas pela Prefeitura, considerando o não aporte do órgão concessor, restos a pagar referente a encargos sociais, que entende o recorrente devam ser excluídos do cômputo daquele dispositivo, e redução de repasses do Fundeb que oneraram o município de maneira indevida. Quanto ao descumprimento do parágrafo 1º do 59, o recorrente lastreia-se na tese do aumento de despesa por conta do pagamento do 13º e da desoneração instaurada pelo governo federal, fatos que motivaram tal desequilíbrio. A instrução de assessoria de ATJ, chefia, Ministério Público e SDG é pelo não provimento e o senhor prefeito protocolou memoriais no dia 24/6. Passo a palavra, então, ao doutor Rogério Silveira Lima, para o prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Presidente, boa tarde. Conselheiro relator, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar com pessoas brilhantes aqui nesse momento. As contas de 2012, processo TC 1756026-2012, elas tiveram julgamento irregular, julgamento desfavorável, em razão do superdanos artigo 42 e 59, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de adentrar ao mérito da questão, alguns números das contas municipais devem ser levados a cabo neste momento, que são eles: aplicação no ensino, 30,48%, ou seja, 5,48% além do mínimo exigido pela Constituição. Também temos a aplicação no magistério, de 74,70%, cumprindo os 60% que determina a lei do Fundeb. Fundeb, aplicação 100% no exercício, não passando excedente para o ano seguinte. Na saúde, temos 21,14%, ou seja, 6,14% do que determina as normas legais. Tivemos também, no exercício, um investimento de 19,92%, ou seja, quase 1/5 da receita orçamentária executada aplicada em investimento do município. Isso se deve ao fato do município estar numa crescente, porque no ano de 2008 se iniciou as atividades de uma usina de açúcar e álcool na cidade, que demandou muitos investimentos. Os investimentos têm sido feitos ao longo dos 4 anos da primeira gestão do prefeito Enio, que aqui quero saudar, que se faz presente. Despesa de pessoal dentro do limite, nem sequer passando perto do limite prudencial, 45,25%. Ressaltando também que as contas de 2009, 10, 11 e também 13 foram julgadas regulares por esse tribunal. Entrando no mérito da questão, e queria agora reiterar o pedido feito também no pedido de reexame e no protocolo que foi feito nos memoriais dia 24. No tocante ao item 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º, cumpre destacar que o duodécimo, empenhado a mais do que o duodécimo em dezembro, foi em virtude do acréscimo do 13º aos funcionários. Se você pegar ou olhar a execução orçamentária, o empenhamento da despesa, pode ver que a despesa de custeio de capital diminuiu. O que teve o acréscimo foi realmente o 13º, que é a despesa continuada, que entendo que não deve prevalecer, devendo ser excluída
das contas de 2012 em relação a empenho do 10º em dezembro. Nesse sentido, encontramos amparo em julgamentos desse tribunal, do processo 1779, do município de Piquerubi, onde os órgãos técnicos dessa casa se manifestaram. Abre aspas. Sobre os aspectos contábeis, a assessoria técnica entendeu que o empenho de mais de 1/10 da despesa prevista no orçamento, em dezembro de 2012, não comprometeu a gestão orçamentária e financeira, cujos resultados foram positivos, que é o caso de Narandiba. No mais, e adstrita ao âmbito econômico-financeiro, não encontro óbices a serem apontados. Já o conselheiro relator deste processo, Dr. Dimas, assim indagou. As manifestações apontadas, embora demandem recomendações, são passíveis de relevamento, tendo em vista o quadro geral das contas municipais, que evidencia o cumprimento das normas constitucionais e legais de maior importância, especialmente aquelas relativas às áreas do ensino e da saúde, e de boa ordem das finanças municipais. Também se enquadra no caso do município de Narandiba. E ainda também encontramos julgamento recente também do município de Quadra, processo TC 21.026.12, no mesmo sentido. Dessa forma, em relação ao artigo 59, parágrafo 1º, peço para que seja reconsiderado a decisão e que ele deve ser relevado por questão de justiça e que ele seja excluído do parecer. Em relação ao artigo 42, uma manifestação do STG concordou com os argumentos apresentados, expurgando os empenhos de réis a pagar não processados. Com isso, a iliquidez somou o importe de R$ 173.180,67 centavos, valor que representa 0,73 da execução orçamentária do exercício. 173 mil, considerando o orçamento de mais de 20 milhões, um valor considerado ínfimo. Nessa esteira, diante dos valores apresentados, menos de 1% da execução somou o importe de 173 mil, considerando que o ensino teve aplicação de 5,48 acima do limite mínimo, e aí daí a saúde 6% acima do limite. Considerando também o aspecto em relação aos investimentos, quase 1/5 dos valores do orçamento executado foram feitos em investimentos do município, o que também há de se levar em consideração neste momento. Visivelmente, isso não ocorreu por má fé do administrador público. Em nenhum momento houve dolo na ação de tentar infringir o artigo 42, ou supostamente infringi-lo. Então, dessa forma, não há nos autos nenhum elemento que demonstre irresponsabilidade com a coisa pública no exercício 2012. Tanto é que em 2013, na aprovação das contas, nem sequer foi ventilado em algum momento os restos a pagar em relação às contas de 2012. As contas foram aprovadas sem nenhuma condicionante ou citação a respeito das contas de 2012 do restos a pagar, tendo em vista que no primeiro quadrimestre esse saldo já estava zerado. Dessa forma, o município está apto a receber o parecer favorável. Também temos a questão dos inscritos de restos a pagar em relação aos convênios, dos encargos sociais, 184.491,22, referente à folha competência dezembro. É sabido que lá é regime geral, então contribui-se para o INSS. O pagamento da cota referente ao pagamento de dezembro é feito em 20 do mês de janeiro, então foi feito o pagamento dia 20/1 de 2013, devendo esses valores serem desconsiderados em relação ao artigo 42. Em sendo desconsiderados os valores, 184, o restante 173, estaria um superávit de R$ 9.000. Então, desta feita, não deve ser levado em consideração, deve ser expurgado esses valores dos réis a pagar em relação à consideração do artigo 42. Outro ponto a ser analisado são os recursos de convênios firmados e não recebidos, que foram juntados documentos e empenhos nos memoriais distribuídos no dia 24. Nesse sentido, encontramos também do expurgo dos convênios não recebidos, temos alguns julgados. Processo desse TC, dessa Casa de Contas, TC 1611-02608, TC 2453-02602
e TC 2738-02600. Outra questão a ser discutida aqui é em relação ao repasse do FPM pelo governo federal. Como é sabido, o governo ele pode fazer os incentivos fiscais começarem em 2011, com redução do IPI. No entanto, ele só deve fazer em relação à sua parte. Em relação aos municípios, ele não tem competência para deliberar sobre os recursos destinados aos municípios e aos estados. Nesse sentido, nós já temos decisão no STF, onde diz que não pode a União deliberar sobre receitas por incentivos fiscais fora da sua quota-parte. Processo julgado pelo STF, relator ministro Luiz Fux. Processo 70-6045 do Rio Grande do Norte. Diz a ementa: a concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar a diminuição de repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas aos municípios. Assim, a dedução das receitas efetivadas pela União, a título de incentivos fiscais, não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos municípios, em consonância com o artigo 159(1)b da Constituição Federal. Desta forma, a União ela tem pleno direito de fazer os incentivos fiscais, mas não com os recursos que serão destinados aos municípios, aos estados previstos na Constituição. Isso é o mesmo que fazer benéfica com chapéu alheio. Também encontramos no próprio STF os processos no mesmo sentido, 572, 762 e 695-421, tratando da mesma matéria, que a União não pode deliberar sobre recursos que não são delas. Desta forma, o município deixou de receber mais de R$300 mil, somando-se aos recursos do Fundeb, que também não vieram na ordem de R$304.713,58. Valor esse consultado no FNDE em dezembro, onde estimava que a receita prevista para o exercício seria uma e vieram no decorrer do ano 304 mil a menor, o que causou desequilíbrio em relação ao 42, que 173 mil. Portanto, o município deixou de receber 604 mil previsto na receita e previsto no seu orçamento em decorrência da desoneração prestada pela União no ano de 2012. No entanto, e não sendo considerado nenhuma dos itens aqui debatidos, passo ao argumento e raciocínio do processo TC 1548-02608, abre aspas, que fala: quanto ao descobrimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, penso que a anomalia isoladamente não é suficiente para comprometer a gestão do período, sendo a hipótese tão somente se manter a determinação de se oficiar ao Ministério Público para as providências cabíveis. É importante frisar que, com a exclusão dos réus a pagar relativos a empenhos não processados, como demonstrado pela SDG, folhas 302, o valor correspondente às despesas contraídas em 2008, que pendiam de pagamento ao final de 2008, atingiu a cifra de R$10.755.042,57, muito superior ao saldo disponível, havendo uma iliquidez de R$5.292.404,43. De todo modo, reitero, não há motivo para que se mantenha o juízo de desaprovação com apoio exclusivamente em tal aspecto, até porque, diante da capacidade arrecadatória do município, a indigitada insuficiência financeira detectada seguramente não constitui entrave à quitação das despesas no exercício seguinte. A propósito, merece registro o fato de que, conforme se extrai dos dados do TC 13.02609, a Municipalidade de Araras, ao término do exercício 2009, obteve superávit orçamentário de R$ 7.944.033,68, correspondente a 4,61% da arrecadação. Pelo exposto, voto pelo provimento do pedido de reexame para o fim de reformada a decisão combatida, emitido parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Araras, relativas ao exercício 2008. Veja, excelência, nesse caso, a infringência do artigo 42 se remonta a mais de 5 milhões. Município de Narandiba, 173 mil, com todos os índices cumpridos. Nessa esteira também encontramos outros julgados, no mesmo sentido. TC 14.27.026.04, município de Batiba City, e liquidez de 507 mil. TC
1976.026.04, município de Uchoa, e liquidez de 1.716.000. TC 1787.026.08, município de Iacri, e liquidez de 79.000. TC 1441.026.04, município de Buritama, e liquidez de 188.000. TC 1827.026.04, município de Cedral, e liquidez de 202.000. TC 1717.026.08, município de Urânia, e liquidez de 147.000. Município de Odessa, TC 1533.026.04, e liquidez de 403.000. E TC 15.556.026, município de Rafar, e liquidez de 28.000. Nesse sentido, plenamente possível relevar a questão do 42 em decorrência de somente 173.000, 0,73% de déficit, ou que supostamente infringiria o artigo 42, ressaltando que o município, no exercício 2013, teve as contas aprovadas e sem nenhuma menção a esse fato de ter passado 173 mil reais a pagar. E reiterando, o ensino 30,48, magistério 74,70, Fundeb 100%, saúde 21,14, investimentos 19,92 e despesa pessoal 45,25. Diante do exposto, requer seja acatado o pedido de reexame, ao fim de aprovar as contas do exercício 2012. Obrigado. Nós que agradecemos. Também há pedido de